E aí? Hoje a gente vai mergulhar num assunto que é crucial: a segurança dos nossos dados na nuvem. Pensa bem, a gente confia nela para guardar praticamente tudo. Projetos de trabalho, informações importantes, né? Mas será que essa confiança toda está no lugar certo? Vamos descobrir juntos. Bom, a resposta mais curta e direta para essa pergunta é não. Pois é. E essa é uma realidade que, olha, pega muita gente de surpresa. Existe um mito bem perigoso de que ao mover os dados para um grande provedor, eles magicamente se tornam invulneráveis. Mas a coisa não é bem assim. Ok, vamos analisar isso com calma. Existe um tipo de risco que é quase invisível no dia a dia. A maioria de nós simplesmente assume que a infraestrutura super robusta de gigantes como Amazon, Google ou Microsoft já garante a segurança de cada arquivo nosso. Só que a verdade, ela é um pouquinho mais complicada do que parece. E o que é mais interessante aqui é como esses riscos se dividem. Sabe qual é a maior ameaça, na maioria das vezes? A gente mesmo. Um erro humano, uma exclusão acidental e pronto, anos de trabalho podem sumir em um segundo. Depois, claro, vem os ataques cibernéticos, como o famoso ransomware, que pode simplesmente sequestrar todos os dados. E aqui está o ponto crucial. Os provedores de nuvem, eles são responsáveis pela segurança da nuvem, da infraestrutura deles. Mas não necessariamente pela segurança dos dados que estão lá dentro. Existe uma lacuna importante aí. E aqui está a grande verdade, o ponto fundamental. Naquele modelo que chamam de responsabilidade compartilhada, o provedor garante que a plataforma dele funcione direitinho. Mas a proteção, o gerenciamento e a recuperação dos dados, bom, esse papel é nosso. Então, beleza. Diante de um cenário desses, o que fazer? Felizmente, existe uma abordagem super moderna e poderosa para resolver esse problema. E ela atende pelo nome de Backup as a Service, ou, para facilitar, BaaS. Tenta pensar no BES como se fosse uma pólice de seguro para a vida digital. Ao invés de ter que gerenciar tudo manualmente, um serviço especializado cuida de tudo, da cópia, do armazenamento e principalmente da recuperação dos dados. Tudo de forma automática e segura. É como ter uma camada de proteção inteligente trabalhando nos bastidores. E essa comparação aqui ilustra a diferença de um jeito brilhante. O backup tradicional era aquela coisa de fitas, HDs externos, softwares super complexos. Era caro, era ineficiente. O BaaS simplesmente transforma esse jogo. O gerenciamento fica simples, o custo vira uma assinatura previsível e a escalabilidade, praticamente infinita. É, sem dúvida, a evolução natural da proteção de dados. Agora vamos para as vantagens práticas. Como é que isso se traduz em benefícios reais no nosso dia a dia? A primeira grande vantagem, sem dúvida, é a automação. A beleza do BaaS é aquele princípio de configure uma vez e esqueça. Assim que as políticas de backup são definidas, o sistema assume o controle total. Isso elimina de vez a chance do esquecimento ou do erro humano, que, vamos combinar, é uma das maiores causas de perda de dados. Em segundo lugar, a segurança. Os backups não são só cópias simples, não. Eles são criptografados e, o mais importante, armazenados num local geograficamente separado. O que isso significa? Que se acontecer um desastre ou um ataque cibernético no ambiente principal, a cópia de segurança continua lá, intacta e segura em outro lugar. A escalabilidade é outra virada de chave. Conforme um negócio cresce, a quantidade de dados cresce junto, né? Com o BaaS, não é preciso comprar hardware novo. A capacidade de armazenamento se adapta conforme a demanda, de forma elástica. Paga-se apenas pelo que é usado. E claro, tem o fator financeiro. O BaaS muda completamente o modelo de investimento. Ao invés de gastar uma fortuna em equipamentos que ficam obsoletos, o tal do CAPEX, o custo se transforma numa despesa operacional mensal previsível, o OPEX. E isso, para o fluxo de caixa de qualquer negócio, é muito mais saudável. Certo, a teoria é ótima, mas como a gente aplica isso na prática? De verdade. É exatamente aqui que entram as ferramentas que são líderes de mercado como a Veeam, que ajudam a otimizar toda essa estratégia. A Veeam é uma gigante global em proteção de dados, principalmente porque oferece recursos muito avançados, como os backups imutáveis, que são essenciais para se defender de ataques de ransomware. Utilizar uma solução robusta como essa garante que a estratégia de backup seja realmente eficaz na hora que a gente mais precisa. Mas só ter a ferramenta não é tudo. O sucesso de verdade depende da estratégia. Primeiro, é preciso definir por quanto tempo os dados precisam ser guardados. Segundo, e esse é o passo mais importante de todos, testar as restaurações.
E terceiro, monitorar ativamente para ter certeza de que os backups estão sendo feitos sem nenhuma falha. E essa frase, olha, ela resume perfeitamente o ponto anterior. Ter um backup que nunca foi testado é como ter um extintor de incêndio que talvez não funcione. Isso não é uma estratégia de segurança, é só torcida. A confiança de verdade só aparece com o teste. Para finalizar, eu deixo essa reflexão. Muitas vezes, o foco fica no custo de implementar uma solução de backup. Mas a verdadeira pergunta que a gente deveria se fazer é: qual é o custo de não ter uma? O custo de perder dados de clientes, projetos inteiros, informações financeiras. Esse custo é, quase sempre, incalculável. Proteger os dados não é uma despesa, é um dos investimentos mais inteligentes que se pode fazer.